Você sabia que a divisão pode multiplicar? Pois bem, vou explicar isso detalhadamente para vocês. Quando a gente aprende na nossa linguagem matemática a soma, a subtração, a divisão e a multiplicação. E muitas das vezes a gente tem a mentalidade que quando você quer alguma coisa, soma, soma, e é muito bom. Então, quando você soma, um saldo bancário cada vez maior vai somando, é muito bom. Com certeza é muito bom. E a subtração, às vezes, nem sempre, porque você está tirando algo. E a divisão? O que é a divisão? A divisão é quando você divide. Você pega uma maçã e divide em 2, por exemplo. Correto? Mas aí, gente, por que eu digo que a divisão pode ser multiplicação? Porque muitas das vezes, quando você divide o seu conhecimento, ele vai transbordar para a vida das pessoas. E essas pessoas, tendo recebido esse conhecimento, eles vão poder multiplicar. Ou seja, muitas das vezes que a gente divide, na verdade, estamos multiplicando. Não sei se você já observou, porque dentro da natureza, quando você vê uma árvore, ela tem um tronco e ela divide em galhos, 2 galhos. Desses galhos saem mais 2, que saem mais 2, e assim sucessivamente. Então, esse é um processo de divisão, ou seja, é na divisão que você está multiplicando talentos, multiplicando conhecimentos, multiplicando recursos. Então, muitas das vezes, quando você faz uma divisão, ele, na verdade, ele está multiplicando. Vamos fazer um exemplo bem genérico mesmo. Por exemplo, quando você divide uma comida, o seu lanche, para alimentar 2 pessoas, concorda que essa sua divisão, ela está multiplicando, porque ela está alimentando 2 pessoas. E 2 pessoas vão ser mais produtivas que uma só. Concorda? Então, da próxima vez, quando você pensar em dividir, lembre-se que a divisão, no final, ela vai te multiplicar. É muito interessante isso. E quando você entende que essa divisão, quando você divide o seu amor, quando você divide o seu conhecimento, quando você divide os seus recursos, às vezes muitos outros recursos vão vir. Então, muitas das vezes, quando você faz essa divisão, simplesmente você está dando oportunidades para que esse recurso cresça e multiplique. Isso que eu falo, que muitas das vezes, quando você pensa em divisão, você fala, não, estou perdendo. Não, você está ganhando. Por isso que é muito importante. E hoje em dia, muitas famílias não ensinam isso para os seus filhos. Nas empresas não se fala em divisão, só fala que a gente tem que ser sempre uma unidade. Mas dependendo dessa divisão, ela sim precisa existir. Não divisão no sentido assim de você ter coisas divergentes, mas divisão no sentido de compartilhar. E
quando você compartilha, com certeza, esse compartilhar vai trazer muitos frutos exponenciais, como se fosse uma multiplicação. Lembra da parábola dos talentos? Que ele deu um talento para um, para outro ele deu 3 e para outro ele deu 2, certo? E aí o que trouxe o que ganhou 3 talentos, ele dobrou, certo? E o de 2 também. Somente o de 1 que ele guardou, certo? E é exatamente isso, gente. Quando você não divide, quando você guarda para você, você não multiplica. Entenderam isso? Então, a partir de hoje, quando vocês pensarem em multiplicação, lembre-se primeiro que você precisa dividir. Dividir com outras pessoas. Compartilhar. E aí pode ter certeza que esse seu compartilhamento vai trazer uma multiplicação. Então, se você compartilha amor, vai multiplicar amor. Se você compartilha conhecimento, muitos conhecimentos serão exponencializados. Pense nisso. Se você compartilha recursos, esses recursos vão ser exponencializados. Então, quando você pensar hoje em divisão, lembre-se, dividir para multiplicar. Essa é a chave. E cada vez mais desenvolva o músculo da felicidade. Tenha um excelente dia e clica aí no sininho para aceitar as notificações, tá bom? Receber, na verdade. Um beijo grande.